Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí à nossa videoaula sobre o decreto número 6.323 do ano 2007. Ele regulamenta a lei da produção de orgânicos no Brasil e é a nossa segunda videoaula sobre esse tema. Em relação ao controle social na venda direta sem certificação, os agricultores deverão estar vinculados a uma organização com controle social, que a gente geralmente chama de OCS. Essa OCS deve estar cadastrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou outro órgão fiscalizador federal, estadual ou distrital conveniado, desde que tenha servidores específicos para essa finalidade, tem um setor específico para essa finalidade. E o objetivo é garantir a rastreabilidade dos seus produtos, livre acesso dos órgãos fiscalizadores e dos consumidores aos locais de produção e processamento. A gente já falou sobre esse tipo de comercialização de produto orgânico através da venda direta dos produtos orgânicos. Essa venda direta deve ser feita do agricultor diretamente para o consumidor, mas o agricultor precisa estar vinculado a uma OCS para obter a sua declaração. Em relação ao Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, ele é composto por órgãos e entidades da Administração Pública Federal, os estados e o Distrito Federal, sistemas participativos de garantia da qualidade orgânica e também empresas relacionadas à certificação por auditoria. Esse Sistema Brasileiro de Avaliação, ele tem um selo único para ser utilizado em todo o território nacional, que pode representar uma avaliação através de sistema participativo ou uma avaliação, uma certificação através de auditoria. A gestão do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica é feita pelo Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura ele credencia, ele acompanha e fiscaliza os organismos de avaliação da conformidade orgânica, sejam eles participativos ou por auditoria. Existem comissões da produção orgânica em cada estado. A gente vê aí a sigla CEPORG, é Comissão da Produção Orgânica de cada estado, tem uma função muito importante para incentivar o desenvolvimento da agricultura orgânica. E temos a Comissão Nacional da Produção Orgânica, que é o CNPORG. Sua finalidade: auxiliar nas ações necessárias ao desenvolvimento da produção orgânica, tendo por base a integração entre os diversos agentes da rede de produção orgânica do setor público e privado e a participação efetiva da sociedade no planejamento e gestão democrática das políticas públicas. Então, demandas estaduais são discutidas dentro da comissão do seu estado e depois levadas essas demandas para a Comissão Nacional para realizar a discussão para diferentes problemas encontrados dentro de certas realidades específicas. Cada comissão estadual, eu vou trago aí um cartaz da Comissão da Produção Orgânica do Estado de Alagoas. Nessa comissão a gente tem a participação, além dos organismos participativos, a gente tem o Instituto Federal, faz parte dessa comissão, e temos também órgãos da sociedade, entidades da sociedade civil. Então, é um local que incentiva. Então, a gente tem um cartaz aí de Encontro Alagoano de Feiras Agroecológicas. Nós temos aí um outro cartaz, que é a Semana do Alimento Orgânico, em que tem palestras, tem feiras, tem encontro de agricultores, encontro de consumidores, para debater sobre esse assunto. Então, as comissões estaduais têm um papel fundamental no incentivo à agricultura orgânica em cada estado. Quanto aos organismos de avaliação da conformidade orgânica, eles podem ser pessoas jurídicas de direito público ou privado,
né, com ou sem fins lucrativos, previamente credenciadas no Ministério da Agricultura. A pessoa jurídica de direito público só pode atuar na avaliação ou na fiscalização dos imóveis, das propriedades. E os organismos para certificação por auditoria não poderão desenvolver atividades relacionadas à assistência técnica, né? Ele vai apenas avaliar, fazer fiscalização do imóvel. Em relação aos membros dos sistemas participativos, né, não estamos falando ainda de auditoria, tá falando de sistema participativo. São membros desses sistemas produtores rurais, podem ser agricultores individuais, associações, cooperativas, comercializadores, transportadores, armazenadores, consumidores, né, técnicos de assistência técnica, organizações públicas ou privadas podem fazer parte de um sistema participativo de garantia da qualidade orgânica. E o organismo participativo de avaliação da conformidade, ele tem que ter personalidade jurídica própria, tem que ter uma estrutura com, no mínimo, uma comissão de avaliação, né, que vai ser responsável por a avaliação dos imóveis, né, das propriedades que querem obter a certificação orgânica, e um conselho de recursos, composto por representantes dos membros do sistema. O organismo pode ser incluído como parte de uma organização já existente, porém, para utilizar uma cooperativa ou uma associação que já tem um CNPJ, né, é necessário alterar o estatuto, criando essas comissões, né, e esse conselho de recursos, e também alterando questões de objetivos em relação à atuação daquela associação. Sua função é manter todos os registros que garantam a rastreabilidade dos produtos sob o processo de avaliação. O organismo, né, ele precisa estar credenciado junto ao Ministério da Agricultura. Então, ele precisa, para tanto, apresentar seu estatuto social e declaração formal, identificando sua área de atuação, apresentar o cadastro das unidades de produção onde já atua, ou caso esteja iniciando agora esse processo, né, uma declaração de inexistência de projetos sob acompanhamento. E obter, antes de chegar ao Ministério da Agricultura, obter um parecer da Comissão de Produção Orgânica do seu estado de atuação. O credenciamento deverá ser precedido, né, de auditoria feita pelo Ministério da Agricultura através da Coordenação de Agroecologia. Em caso de indeferimento, o organismo pode entrar com recurso no Departamento de Sistemas de Produção e Sustentabilidade do Ministério da Agricultura. Obtido o credenciamento, né, o organismo pode começar a atuar com as avaliações, com a fiscalização, para poder os agricultores obterem o selo, né, emitirem o selo o selo de produto orgânico participativo, através de sistemas participativos. Aí nós temos como exemplo a Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro e a Associação dos Agricultores e Agricultoras Agroecológicas do Araripe, né? Eco Araripe, que tem, né, essa atuação como organismo participativo. Já a certificação por auditoria, né, a gente tem que a certificação orgânica compreende o procedimento realizado em unidades de produção e comercialização a fim de avaliar e garantir sua conformidade em relação aos regulamentos técnicos. E a concessão ou a manutenção da certificação será precedida de auditoria realizada por um organismo de avaliação da conformidade credenciado no Ministério da Agricultura. É vedado o estabelecimento de custo de certificação baseado unicamente em percentual sobre a produção certificada, vinculada à quantidade de área ou de produtos a serem certificados. Então, não pode ser feito esse tipo de acordo entre o proprietário, né, entre o agricultor e a empresa de auditoria. Em relação ao credenciamento junto ao Ministério da Agricultura, ele deve ser precedido de etapa prévia de acreditação junto ao Inmetro, né, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Então, a empresa ela vai precisar ser acreditada junto ao Inmetro.
Após a acreditação, deve cumprir as seguintes exigências: apresentar documento comprobatório da acreditação no Inmetro, apresentar o cadastro das unidades de produção, ou também, se não tiver ainda, né, declaração de inexistência de projetos, e apresentar currículo dos inspetores indicados e obter parecer também da Comissão de Produção Orgânica do Estado em que estiver sediada. Temos aí exemplos, né? O IBD, Instituto Biodinâmico, a Ecocert, Instituto Chão Vivo, são empresas que fazem a certificação por auditoria. Né? Então, geralmente, há um custo um pouco maior quando o agricultor quer fazer a certificação por auditoria, porque muitas vezes essas empresas estão sediadas, por exemplo, longe do Nordeste, e aí envolve todo um custo para poder deslocar um certificador, né, para poder visitar a propriedade. Então, quando a gente fala mais em agricultores familiares, a gente observa na Paraíba, aqui mesmo em Alagoas, produtores de algodão, por exemplo, se organizando através principalmente de sistemas participativos para tentar reduzir os custos, né, da obtenção para a obtenção do selo para os seus produtos. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem mandar mensagem, né, nos comentários ou mandar um e-mail. Na segunda, a gente vai ter o chat para poder tirar as dúvidas, né, mais específicas. É um assunto que requer bastante leitura, né, para a gente poder entender qual seria esse procedimento. Mas eu gostaria de destacar aqui que os agricultores podem vender seus produtos de maneira direta, né, em que é necessário um organismo de controle social, podem obter o selo através de um sistema participativo e podem obter um selo através de uma certificação por auditoria. Tá ok? Resumindo um pouco a nossa aula. Até a próxima videoaula e um abraço para todos vocês.